Bom dia, meus amores, tudo bom? Quarta-feira, uma quarta-feira abençoada, dia 31 de março. Como é que vocês estão? Estão bem? Dormiram bem? Que bom, graças a Deus. A tia dormiu muito bem, tá? Deixa eu falar, hoje nós vamos estudar, vamos fechar nosso conteúdo da disciplina História. Nós vamos falar sobre dois assuntos que um tem a ver com o outro, tá bom? O primeiro nós vamos falar sobre o trabalho infantil e o segundo nós vamos falar sobre a criança tem direito a brincar, tá? Quando a gente fala, ó, tá lá na sua página, acompanha aí a tia, no seu livro didático, do livro de história, na página 17. Quando a gente fala trabalho infantil, a tia vai falar o seguinte, que não existe essa palavra trabalho infantil em si, na íntegra, como se fala. Porque, segundo a nossa lei, segundo tanto o LDB, está escrito no LDB, no ECA, tá na Constituição. Então, o trabalho infantil, ele é proibido para menores de 14 anos, tá bom? Então, até 14 anos de idade é proibido, a não ser que quando esse adolescente, porque 14 anos ele já não é mais criança, ele já é um adolescente, ele tá estudando, tudo bem, tá na escola, não pode parar de estudar, ele vai estar na condição de aprendiz. O que é essa condição de aprendiz? É justamente, ele pode ter uma profissão, ele pode aprender a trabalhar, ter uma profissão. Ele pode estagiar, como se diz assim, vai estagiar, ele vai trabalhar aquele meio período. Eu não gosto muito de usar essa palavra trabalhar, mas estagiar. É um pouco parecido assim, porque não pode muito trabalhar, né? Usar muito essa palavra. Então, ele pode estar comparando aí, pode estar colocando assim, por exemplo, estuda de manhã e ele vai estagiar à tarde naquela empresa, naquele local, naquele supermercado, em qualquer lugar. Então, isso é a condição de aprendiz. A gente chama jovem aprendiz, tá bom? É a partir dos 14 anos e vai até os 18 anos, tá bom? Então, olha só, esse trabalho infantil, nós sabemos que eles são proibidos, já que te acabou de falar, é proibido. Mas se nós formos ler o jornal, assistir notícias, ou até mesmo visitar alguns interiores por aí, aqueles interiores que são bem pobres mesmo, que tem aquelas pessoas pobres, que eles mal conseguem, tipo assim, comprar a alimentação deles, né, para o dia a dia. Então a gente sabe que as escolas nesses lugares são muito distantes das residências deles, das casas deles. Então, muitas crianças acabam abandonando, como a gente fala, uma evasão escolar. Eles acabam abandonando essa escola, porque além de ficar muito longe, os pais não dão aquela força, os pais não têm condições também de ensinar, porque a maioria deles são analfabetos. O que quer dizer analfabetos? Que não sabem ler nem escrever, ou semi-analfabetos, que só conseguem escrever o seu próprio nome e conhece algumas letras. Então, olha aí a necessidade. Até do pai e a mãe saber ler e escrever. Então, a maioria desses pais que têm essas crianças que ajudam, que elas passam a ajudar, elas têm que escolher entre a escola e o trabalho. Então, o que elas preferem? Ajudar o pai. Pode ser na lavoura, pode ser na pescaria, qualquer trabalho, agricultura, qualquer trabalho que tenha no campo. Na cidade, onde a nossa zona aqui urbana, onde nós moramos, já nós não vemos muito essa situação. As crianças realmente, elas são crianças. O que quer dizer isso? Quando a tia coloca assim, as crianças realmente elas são crianças, elas devem ser crianças, porque a maioria dos pais é os pais que trabalham. É o pai, é a mãe, é a avó, é alguém que ajuda você. Então você tá aí na sua casa, né? Né, Daniel, né, Davi? Mas tem o papai, tem a mamãe te ajudando, tem a mamãe trabalhando. Eles compram roupas para vocês, eles compram calçado. Todo dia tem o que você comer. Então você não precisa se preocupar com isso, porque você tem um pai e uma mãe que estão presentes, que ajudam vocês. Então você não precisa deixar de estudar para ajudar o papai e a mamãe no trabalho. O que você precisa fazer? Só estudar. E tirar aquelas notas boas, ser um menino obediente, ser uma criança feliz. Então, toda criança ela tem direito de brincar. Então, onde tem brincadeira, tem criança.
Isso é legal de uma criança. A criança, ela saber que ela tem aquele espaço para brincar. Você sabe que depois que você fizer seu dever, né? Eu sei que às vezes é cansativo assistir os vídeos, às vezes fica cansativo de tanto fazer dever, às vezes dói a mãozinha, né? Mas só que isso a gente faz porque nós temos o dever de fazer isso. Até para você poder aprender e não tiver dificuldade depois lá no futuro, né? Mas na frente você não ter dificuldade de escrever e nem aprender os assuntos. Para isso você ter sua professora e suas aulas todo dia, tá bom, meus amores? Então, o que você tem que entender é que você tem que viver esse seu tempo de criança, brincar, pular, correr, mas também fazer as suas coisas, não é verdade? Ter aquilo, sempre agir com responsabilidade e sempre entender que toda criança, ela é livre para brincar e que a brincadeira, ela faz parte do seu mundo de criança, tá bom, meu amor? Então a tia fica por aqui nesse assunto de hoje. Beijos para vocês.